Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite para você que já está aí conosco. Estamos aqui iniciando mais um podcast Firmados na Palavra e você é muito bem-vindo e peço que você já compartilha esse podcast, já manda aí para os seus grupos, para a sua família, para os seus amigos, chama todos para estar conosco aqui nessa hora, porque nós estamos aqui e hoje vai ser uma bênção para a glória de Deus. Estamos aqui com um convidado mais que especial, um amigo, um irmão em Cristo Jesus, o evangelista Renato, está aqui conosco hoje. Glória. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor a todos que estão aqui nesta noite. É uma honra mais uma vez aqui compartilhar aqui com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Deus abençoe, evangelista Daniel, missionária Tatiane, presbítero Luiz está aqui também, Deus abençoe, presbítero Mota e todos os irmãos que estão aí do outro lado aí, preste atenção, porque Deus tem uma palavra para nós esta noite, eu creio. É isso aí, então, quem está assistindo sabe que vai vir coisa boa daí, né? Então a gente já cria expectativa aí que há uma palavra de Deus para você, então curta, compartilha, não esquece esses detalhes básicos, participa no chat, que a gente está ao vivo, se você está vendo gravado, deixe também o seu comentário, não deixe de comentar, não deixe de participar também desse podcast, que é muito importante. Vai rolar aí também na sua tela aí um QR Code. Glória a Deus. Vai aparecer um QR Code aí, por onde você pode ofertar aqui a igreja a qual nós fazemos parte, a qual cede esse podcast, que é a Maravilha de Cristo. É só aproximar o seu celular, você pode estar fazendo a sua oferta, a sua contribuição, abençoando essa obra que ajuda tantas famílias. Você ajuda também a obra de Deus a manter o aluguel, manter as despesas, fazendo com que a palavra de Deus chegue para mais pessoas. Você ajuda a igreja, ajuda famílias, então a sua oferta com certeza vai ter um efeito gigantesco. Abençoe essa obra que eu tenho certeza que Deus vai retribuir 100 vezes mais e que Deus possa abençoar poderosamente. Fica ligadinho, porque esse é o Firmados na Palavra. E eu já quero ir rápido aqui, entrar no conteúdo. Mas antes eu quero deixar aqui os avisos. Aleluia. Terça-feira tem podcast também nesse mesmo canal, Bastidores de um Chamado, apresentando ali a pastora Bia, o pastor Edson, uma bênção, conteúdo diferenciado. Quarta-feira você fica com a gente, o Firmados na Palavra, eu e minha esposa Tati. E convidados aqui, hoje é o Renato que está aqui, retornando, já é a segunda participação dele aqui, e teve uma repercussão gigantesca quando ele participou a primeira, então ele está aqui de novo aqui para dividir a mesa aqui com a gente nessa noite. E hoje vai ser bênção, viu? Glória a Deus. Hoje vai ser forte, princípios cristãos. Então hoje Deus tem aí muito a nos ensinar. Hoje teremos aqui uma aula muito poderosa. O Senhor vai nos ensinar aqui quais são os princípios cristãos que nós temos que ter, exercer para a glória de Deus. Ser crente, precisamos ter princípios. Então fique conosco, compartilhe essa live que nós cremos que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Então vamos aí entrar nos Quinta-feira também temos Edineia, pastora Edineia. Nas mãos de Deus, com conteúdo diferenciado para você. Então, temos conteúdo de podcast aqui terça, quarta e quinta. Fica com a gente, porque você só tem a ganhar e ser edificado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Neste momento, nós vamos fazer uma breve oração. Nesse período aqui, fica ligado também, porque daqui a pouquinho, coladinho com Bastidores de um Chamado, aqui o podcast, tem o culto às 7h30. Culto de revelação, cura divina, com o pastor Alexandre. Glória Já quero a Deus. mandar um grande abraço ao pastor Alexandre, a pastora Cessa, a nossa liderança que nos permite aqui também fazer este podcast. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Pode orar aí, Renato. Soberano Glória, Deus, sim, eterno Jesus. Pai, estamos aqui esta noite, Senhor, reunidos, Senhor, em concordância. Aquilo que a Tua palavra diz, que o que é ligado na terra é ligado no céu, Senhor. Deus, nesses poucos minutos, Senhor, prepara-nos com a Sua graça, prepara também aqueles que estão do outro lado, Senhor, que vão ouvir, não as nossas vozes, mas a voz do Teu Espírito Santo. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória Graças a Deus. Aleluia. Chegou a hora. Você que pode acompanhar aí, Epístola de Tiago. Ô, glória. Hoje a gente vai ensinar coisas que
faz bem para a vida espiritual. Quer ter uma vida espiritual bem-aventurada, uma vida espiritual sadia, onde as coisas funcionam, você tem paz, a sua vida cristã evolui, prospera? Vem com a gente aqui, a gente vai começar por Tiago 1, Glória a Deus. versículo 22. Olha, já Deus vai seja começar louvado. aqui com uma coisa aqui já potente já aqui, né? Olha o que está escrito aqui. Glória E a sede Deus. cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, Ó, não sendo ouvinte, esquecidiço, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no Eita, seu glória. feito. glória a Deus. Forte. Já começa com a bomba aqui, né? Meu Deus. Já ensina pra gente não ser só somente ouvinte da palavra, mas praticante. Então a palavra ele é algo prático, não é algo teórico. É verdade. Não é uma coisa que você ouve e beleza, tudo bem. Não, é uma coisa para você colocar no seu estilo de vida. Você, no seu estilo de vida, você caminhar tudo aquilo que você aprende na igreja ou na internet, um bom conteúdo que é bíblico, você agir de acordo com o ensinamento, de acordo com a palavra, não ser somente ouvinte, porque quantas palavras as pessoas ouvem, aprendem, e quantas delas elas estão praticando, né? É verdade. Essa palavra que o evangelista Daniel aqui acabou de ler é um conselho, né, aqui de Tiago, e também serve para os dias atuais para nós que aqui estamos, né? Ouvintes, como a Bíblia aqui ele acabou de ler, né? Não ser apenas ouvinte que se esquece daquilo que ouviu, né? A vida do cristão quer ter uma vida bem-aventurada nos seus feitos, você precisa ouvir e praticar aquilo que se ouve. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas não colocam em prática. E por isso a palavra não está tendo efeito na sua vida. O que tem de pessoas hoje, evangelista Daniel e missionária Tatiane, que estão se lamentando, vivem reclamando, murmurando, requerendo um direito a qual elas não têm. Porque a fidelidade de Deus é com a sua palavra. Ela é viva e a gente precisa ouvi-la e praticá-la. Não ser como o evangelista Daniel acabou de falar. Apenas uma vida de teorias. E teorias é bom, mas se não tiver a prática, não vai ter resultado. O interessante é a continuação do versículo também, né? É. Você viu aí o que está falando mais na frente? Aquele que contempla no espelho e logo se esquece. É o seu rosto natural. Seu rosto natural. Então é aquele que ouviu, mas logo se esqueceu. É aquele que não consegue praticar. É aquilo que você não pratica, você esquece. É verdade. Por isso que a prática cristã ela é diária. Tem que estar implantado em você, aquele tem que estar enraizado em você, porque não dá pra gente nos enganar. É o que está escrito no texto aqui. Enganando-vos a vós mesmos. Exatamente. Querendo dizer, não dá pra você dizer que é cristão, que você vai pra igreja, mas você não pratica, então fica uma coisa meio incoerente. Exatamente. É a mesma coisa de você dizer que é corintiano e não torcer pro Corinthians no jogo. Não É tem- uma coisa, não tem conexão. É um exemplo assim, até um pouco distante, mas que faz menção daquilo que a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita. É verdade. O próprio Jesus, quando falou, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, né? Aquele que está em mim. Então, tem que estar conectado. Ixi. E para ter conexão com o pai, tem que estar ligado na videira. Tem que apenas não só ouvir. Porque se as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedir, o Pai será glorificado, porque sem efeito nenhum tem aquele que só ouve, evangelista Daniel e missionária jeito, Tati. Temos que ouvir e praticar. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça, né? E o Espírito Santo está sempre falando. E ainda tem muitas pessoas, eu quero pegar aqui um gancho também. Quantos irmãos que já nunca disseram assim, evangelista? Deus não fala comigo. Ah,
Faz tempo que eu não ouço a voz de Deus, o presbítero Luiz. Tem pessoas que eu fico pensando em como que ela chega num nível de chegar a dizer que Deus não fala mais com ela. Deus fala constantemente. Todo o tempo Deus está falando. Só que como o evangelista disse, é uma pessoa que em algum momento ouviu e agora não pratica. E a voz de Deus está sempre falando. Mas ele às vezes quer encontrar uma culpa ou uma razão para falar assim que Deus não está falando. Deus está falando com alguém aí do outro lado aí. Você precisa colocar em prática aquilo que Deus já falou para você. O reino de Deus, ele é de ação e atitude, não é para quem está parado. Tem que ter movimento. É tão interessante esse texto que nós estamos aqui meditando sobre ele, é que nós já entendemos e sabemos que Deus quer que nós viemos a aprender a sua palavra, né? A meditar na sua palavra, conhecer a sua palavra e praticar a sua palavra, né? Mas eu acho interessante o versículo de número 21. Glória a Deus. Porque ele vai nos dizer assim, ó, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar a vossa vida. Olha que coisa linda, porque nós temos que aprender a palavra, nós temos que meditar na palavra, nós temos que viver segundo a palavra. Mas para viver segundo a palavra, para viver segundo a vontade de Deus, receber a palavra em nós precisamos rejeitar algumas coisas. E esse texto vai dizer, porque o que importa, o mais importante, vamos dizer assim, de Deus para nós, não é o tanto que eu conheço da Bíblia. Não é o tanto que eu falo sobre a Bíblia. Não é o tanto que eu evangelizo alguém, mostro conhecimento. Eu posso conhecer a palavra, eu posso dizer que eu pratico a palavra, mas se eu não rejeitar algumas coisas, eu não vou viver realmente o que Deus tem para mim. E esse versículo vai dizer que a palavra é que nos salva. Glória a Deus. Mas para isso é preciso que nós viemos rejeitar algumas coisas. Meu Deus. Deixar de lado algumas coisas. Porque tem muita gente dizendo que conhece a palavra, que está praticando a palavra, mas a sua vida no oculto, meus irmãos, eu preciso dizer isso daqui muito claro, como Deus está falando comigo, Deus. é podre. A sua vida no oculto é podre, a sua vida no secreto é podre. Você medita na palavra, você leva uma palavra, você pode pregar, você pode ensinar. Mas se você não rejeitar toda a imundícia, toda a sujeira, toda a podridão, não vai surgir efeito a palavra verdadeiramente em nós. Então é necessário ter uma renúncia, mesmo praticando, mesmo meditando, mesmo vivendo segundo a palavra. Mas é necessário. Gente, é assim, é pra esse lado que Deus sempre Deus mas bom. O 25 é disso aí, 25. Ó, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Olha aí. Olha aqui, ó. Livre. E nisso persevera ainda. Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Olha. Então, aqui está ensinando aqui, Tiago, que existe uma lei perfeita da liberdade. Então, se existe uma lei perfeita da liberdade, então aquele nada a ver, tem hora que tem muito a ver. Será que está enquadrado aqui na lei perfeita da liberdade? E olha só, ele vai dizer aquele que atenta bem. Presta que bastante presta atenção. Muita atenção, não é algo superficial, não é algo mais ou menos, não. Eu preciso me atentar bem, eu preciso ter atenção, eu preciso ter dedicação, eu preciso ter zelo, eu preciso me atentar bem, para que então a palavra surja efeito em nós. E ele usa a palavra persevera. Olha aí. Vai pulando para outro tópico. Vai indo. É assim. E nisso que está sendo dizendo, então, e persevera, ou seja, ele está sempre ouvindo, mas também precisa praticar, é algo contínuo.
É algo constante. Olha a constância aí, Daniel. Não dá pra ser crente um dia, 2 ou só no domingo. Exatamente. Tem que ser crente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não a pode vida. ser crente só no altar, não pode ser Não, crente só não, com o microfone não, na não. mão. Não, a minha vida tem que ser para louvar a Deus no secreto, no público, aonde eu estiver, na fila do mercado, no açougue, dentro do ônibus, na rua. A minha vida precisa glorificar a Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. O interessante, você percebeu, a linguagem de Tiago é bem direta. Que ele já está dizendo, aqui que a gente até passou aqui no versículo, pra gente não se enganar. Tipo assim, se você é só ouvinte e não pratica, você está se enganando. A si mesmo. A si mesmo. Não se engane a si mesmo, querendo dizer, tenha coerência, não seja aquela coisinha que Querer diz que tentar enganar né? Deus, né? Não tem como, Não tem como dar um nó em Deus, né? Não tem como. E eu tô aqui falando e me lembrando que, assim, eu gosto de dar exemplos que vem assim à minha memória. Uma pessoa, quando ela está doente, irmãos, ela vai até o médico. E quando ela passa por uma consulta, o médico pergunta o que ela está sentindo. E através do que ela diz, evangelista Daniel e missionária Tatiane, ele fala, tem que contar. E ele passa o remédio. Olha, ele passa um remédio. Dentro da caixa daquele remédio existe algo que chamamos de bula, que é uma prescrição para diagnosticar quanto ele deve tomar de hora em hora, para não fazer errado. O que tem de pessoas aqui hoje, Daniel, aqui, ó, tá aqui nos ouvindo, que tá com esse remédio, leu a bula, mas ainda não tomou o remédio. O remédio só tem efeito quando a gente toma ele. É a mesma coisa a palavra. Se você ouve a palavra e não pratica, é como uma pessoa que sabe o que precisa, sabe onde é a tua dor, tem o remédio, que é a prática, mas não toma o remédio. Por isso está doente e está se enganando a si mesmo. E o remédio só faz efeito quando é tomado no horário certo. A aplicação, é a aplicação. A dosagem certa, porque senão mata. Excesso de remédio também tem esse problema. Mas o remédio que nós estamos falando aqui hoje é um remédio que quando você toma ele, ele vai na hora, no lugar certo, ele sara a tua dor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Quantas pessoas que já pararam de ouvir também, evangelista e missionária? Tem pessoas que já não ouvem mais, Daniel. Não ouvem mais. É como você disse esses dias. Ele tem informação de muitas e muitas coisas. E eu sempre digo isso. E no meio de tanta informação, ele acaba se esquecendo de ouvir a única voz, que é singular, que é única, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Hoje Deus vai abrir a audição espiritual de pessoas aqui. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus vai abrir. Você que nunca falou, eu não ouço mais a voz de Deus. Deus está falando com você aqui hoje. Eu creio que você vai, depois desta live, você vai sentir e vai ouvir a voz de Deus falando com você. Mas que não seja como aquela pessoa que tem o remédio, leu a bula, mas ainda não deixou que o remédio fosse introduzido. Toma esse remédio hoje, meu irmão. Toma, porque é pro seu benefício. Aleluia. E se tem uma coisa que a gente pode usar, assim, até mesmo exageradamente, tem uma base que fala, né? Não vos embriagueis com vinho e que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, o vinho, deixa de lado, mas o Espírito Santo se encha dele. Sim. Ou seja, se ocupe com as coisas de Deus, se encha de Deus, leia a palavra, jejue. Ou seja, ele está querendo dizer, tudo que é referente ao espiritual, que é relacionado ao Espírito Santo, que vai fazer você uma pessoa melhor, se encha dessas coisas. É verdade, é verdade. A pessoa estuda, faz tempos e tempos de faculdade, tem ali toda a parte teórica, mas o principal, que é o diploma, que seria para ela dizer, olha, hoje eu estou apto para exercer aquilo. É ação e prática, é teoria e prática. A palavra de Deus é a mesma coisa. O que tem de pessoas que estuda, mas não conclui. Na hora de praticar, Cadê? cadê? Aí que está quando o remédio faz o efeito. Exatamente.
ruim se você tomar no horário errado. Se Meu você Deus. não tomar certo. Tá vendo aí, pessoal? Pegou aí, ó. Pega aí. E Ó. hoje aqui, profeticamente, Glória a Deus. é a dose do remédio para muita pessoa que tá assistindo a É gente aí, viu? isso, exatamente. É hora de você mudar. Tô olhando até para aquela câmera ali. Quando a gente olha para aquela câmera ali, o negócio é direto e reto. Não. Tem pessoas que estão ouvindo essa palavra que já estão sentindo Sim. que Deus está falando com essa pessoa. Porque evangelista. quantas pregações você já ouviu, quantas mensagens você já ouviu, quanto você já ouviu dizer que o caminho certo é o caminho de Isso. Deus, é vir para a igreja, é frequentar a igreja, é ser Sim. participante da igreja, fazer parte do corpo de Cristo, mas e cadê a sua reação referente a isso? Exatamente. Faça alguma coisa. Reage! Não adianta você só ficar esperando que as coisas aconteçam. Dê o passo, se posicione. Corra em direção a isso que você já sabe que é certo, que é correto, e o que você tem que fazer. Então, sua dose de remédio aqui está sendo introduzida aqui hoje. Então, não rejeite. É momento de você parar de ficar só na leitura da bula e realmente tomar esse remédio de uma vez por Exatamente. todas. Só vai ter efeito quando tomar o remédio. A aplicação, né? É a aplicação. É a aplicação. E tem pessoas, eu vejo, eu vou ali porque tem aqueles que são seguidores, né? Que vão atrás, assim, eu vou ali atrás de um pregador famoso, porque pregador. Mas, irmãos, eu pergunto, e a sua vida mudou quando você foi lá ver o pregador famoso? Colocou em prática alguma Colocou coisa? em prática aquilo que ele falou? Porque geralmente a resposta é: você viu, fulano pregou lá aquele Como dia. se o pregador ele tivesse a responsabilidade de mudar a tua vida. Exatamente. O pregador é um ser humano, como eu e você também. Se a gente não praticar, irmãos, Você pode ouvir o maior pregador do mundo. Se você não se posicionar de acordo com a mensagem nada que foi muda. pregada, nada muda. Nada muda. Nada Você muda. vê que o Judas, ele ouviu Jesus por 3 anos e meio. Pronto. Aí, E olha o que aconteceu, um né? exemplo. Participou da Santa Você tá Ceia. entendendo? Os pés dele Jesus lavou. Ele estava ali com Jesus. E olha Ele quem viu era os Jesus, hein? milagres. Que pregador que A era Jesus, palavra hein? na terra. Era a própria palavra, o verbo encarnado. Tá O entendendo? melhor pregador. Melhor E aí, o pregador, Judas o se melhor converteu? mestre, o melhor doutor. Tinha tudo do melhor ali. Que era Jesus, é o melhor de tudo. Tava ali. E mesmo assim, Próprio Deus Ele não encarnado. permitiu que a palavra entrasse dentro dele. Exatamente. Ele não quis praticar o que ele ouviu. Exatamente. E nós vimos o final de Judas, o que aconteceu. Sim. O que aconteceu com Judas? Um final triste e lamentável, né? O filho da perdição. Não despreze a palavra de Deus, irmãos. Não despreze. O salmista Davi, ele diz assim: guardei a tua palavra para que eu não pudesse pecar contra ti. Aleluia. O homem segundo o coração de Deus, ele entendeu. Quando ele sabia que ele tinha a palavra, ele também sabia que ele tinha a presença de Deus. E é interessante, né? A Bíblia dá esse título para Davi como homem segundo o coração de Deus. Olha o nível de intimidade com este homem. Olha o nível, evangelista Daniel. aí era outra... Outro Você vê nível. o quanto agradava, né? Exatamente. Era que alguém era o estilo de pessoa que fazia jus ao mandamento. Exatamente. Amarás o exatamente. Senhor teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Com toda a tua força, com tudo aquilo que você pode. E é o principal mandamento aqui. Só que quantas pessoas falham nisso? Exata. Quantas pessoas deixam de exercer força para seguir o que está escrito? Com toda a tua força. Será que nós temos dedicado toda a nossa força para amarmos o nosso Deus? Quem ama, procura agradar. Quem ama, obedece. Quem ama, faz a vontade do Pai. E quantas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas o que você tem feito a respeito? Em demonstração de amor a Deus. Olha aí. Porque Deus já nos ama. Mas o que a gente tem retribuído, embora a gente não possa retribuir a imensidão do que é o amor de Deus. Sim, sim. Mas em obediência à palavra, aos princípios, aos preceitos. Então tudo isso aqui são coisas que às vezes a gente fica naquele piloto automático, Renato. Meu Deus. A gente vive a nossa rotina, o nosso dia a dia e a gente acostuma com algumas coisas. E tem hora que a gente tem que, sabe, quebrar essa bolha, furar essa bolha e falar, peraí, existe um Deus que é real, que existe e que se preocupa comigo. Se existe um Deus que é real, por que a gente não quebra essa bolha e tem um relacionamento com ele? Porque relacionamento com Deus não é monólogo, é diálogo. É diálogo. Você fala, ele responde. É o Você filho fala com ele, falando ele com o fala pai. com você.
Então tem que ter esse relacionamento. Mas para ter esse relacionamento, tem que ter a renúncia que ela falou aqui. Porque o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. É o pecado. Então a gente precisa entrar a Deus com temor e tremor e dizer a Deus, perdoa os meus pecados, mas eu não quero passar um dia, passar um momento sem ter comunhão com Deus. Que é o que Davi, era o que Davi, né? E era assim, a vida de Davi era essa. O amor, a dedicação que ele tinha com Deus foi tão grande que... Pela palavra, né? Você percebe que o pecado de Saul e o pecado de Davi, o pecado de Davi foi mais grave do que o de Saul. Olhando, sim, com certeza. Foi muito mais grave. Mas o que fez a diferença? Meu Deus. O quebrantamento. O reconhecimento. O reconhecimento. Porque ele sabe que pisou na bola e pediu perdão para Deus sinceramente. Salmos 51 diz isso, né? Isso. E Deus pôde levantar ele novamente, mas Saul não. Saul não teve esse arrependimento. E é aqui onde a gente diferencia as pessoas que servem a Deus fielmente, a forma que Deus quer. Que é aqui que vai fazer a diferença daquele adorador que é Davi e daquela pessoa que é Saul. Você percebe que Davi ele prezava tanto pela presença de Deus, porque por mais que ele pecou, ele falou, não retira de mim o teu Espírito Santo. A preocupação dele naquele momento não foi reino, não foi reputação, não foi fama. Ele falou, só não retire de mim o teu Espírito. Nossa, forte, hein? Muito. É o Salmo 51 que Salmo você citou. 51. Forte, hein, missionário? Muito forte. Então a gente precisa amar a Deus. E a gente já tem até um tópico dentro disso também, né? Pulando já, né, pro E segundo. Jesus, ele falou, né? Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amei. Aqui já não é mais o amor de pai com filho, de Deus com a gente. A gente tem que amar Deus e também o nosso É o próximo. nosso próximo. É horizontal E a vertical. e a vertical. Mas, Renato, a gente costuma ouvir o seguinte. É amar o próximo como a ti mesmo, né? Mas você percebe que Jesus, aqui em João 13, ele foi um pouco adiante. Ele falou, eu quero que vocês se amem como eu amei vocês. Então já não é mais com o amor do evangelista Renato. Não é mais com o amor da missionária Tati. É com o amor de Cristo. Eu tenho que amar o meu próximo, amar você, amar minha esposa. Não é mais com o meu amor, como eu me amo. Eu tenho que te amar com o amor de Cristo. Meu Deus. Muito forte. Aí aqui a gente... Hoje nós estamos aqui falando, né? Vocês que estão ouvindo, que estão entrando ainda, nós estamos falando sobre fundamentos, né? Fundamentais para ter uma vida cristã. E a gente estava falando daquele que pratica. E aqui também estamos falando aqui também do amor, né? Como o evangelista aqui bem disse. E evangelista, é interessante que quando João, no versículo 35, quando ele diz assim, ó, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Ou seja, não é eu, às vezes, muitas vezes, falando. É a prática daquilo que eu falo. Não é eu querendo mostrar. É Deus mostrando que eu sou discípulo através das minhas atitudes, ações. Olha lá, ó. Nisto todos conhecerão. Através do quê? Do amor, da presença que nós carregamos. E aqui é uma chave até para um crente de respeito, né? Porque tem muito crente que tá sem respeito. Porque o crente que se diz crente e não se comporta como crente, não tem respeito. Mas quando o crente tem respeito, quando ele tem o amor, nisto conhecerão. Que sois meus discípulos. Por quê? Porque, peraí, esse aqui ouve e pratica e ele é amoroso. Ele se parece com o pai, né? E o amor, ele é um pilar do evangelho. O cristão que não tem o amor, tá com defeito de fabricação. E quando O cristão você que ama, não tem amor... E quando você ama, você não precisa forçar nada. Ô, né? glória. Quando você ama, você ama. Você não precisa tentar forçar, mostrar a alguém que você é crente, que você é discípulo. Você só precisa amar. Porque quando você transmite o amor do Pai que está em você a alguém, todos vão olhar para você e dizer, esse é discípulo de Cristo. Porque ele está amando diferente. Porque o amor do Pai que está em nós, para ser transmitido às pessoas, é diferente. O amor de Deus é derramado em nossos corações, né? A gente ouve a palavra. Quanto mais você se aproxima do Pai, mais você se parece com Ele. A gente às vezes reclama de algumas ações de alguns irmãos, mas ele não se aproximou tanto quanto você, irmão. Aí já entra aquela palavra suportar.
Os E é em fracos. amor É também. em amor. Até o suportar é em amor. Porque tá dentro da temática, né? É. Daquilo que a gente se propôs a falar aqui, irmãos, são bases fundamentais para ter uma vida cristã. Então temos que suportar, porque a gente às vezes está num nível de intimidade com o Pai que alguns ainda não chegaram. Sim. E a gente tem que tolerar, né? A Bíblia fala para tolerar, suportar em amor. E é em amor. Em amor. Até para suportar tem que ser. Exatamente. Mas só que o nível de amor que a gente já chegou, a gente consegue transmitir, suportar. É difícil? Muito. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá essa força. É Ele quem nos capacita a tomar algumas atitudes, viu? Então, você que está ouvindo aí hoje, tolera, viu, irmãos? Tolera. O amor é o seu cartão postal, é o seu cartão de visita. Quando as pessoas olharem para você, elas vão enxergar a presença de Deus na sua vida. E essas pessoas, elas são procuradas, sabia? Quando você tem a presença de Deus e o amor de Deus, as pessoas elas vão até você. Mas não é por sua causa, é por a causa que você carrega. É por causa da presença que está dentro de você. Que a Bíblia diz que Deus é amor, Olha aí. né? Se ele é amor, Nossa, é A forte. essência de Deus. Ele é o amor. amor. Não é Deus tem o amor. Não, ele é. E faz toda a diferença ter o amor e ser o amor. Porque tem alguns momentos que as pessoas têm por um tempo, mas depois já não tem mais, perde. Deus sempre é amor. Muito forte O isso. amor das pessoas pode faltar, mas o amor de Deus... e nós estamos vivendo um tempo, gente, onde as pessoas estão amando muito coisas Meu e Deus. desprezando pessoas, né? Nós estamos vivendo um tempo onde os valores estão trocados, onde coisas estão valendo mais do que pessoas, né? E isso dentro da igreja também, gente. Muitos, por vezes, amam mais o microfone do que as pessoas. Meu Ama mais o altar do que as pessoas. Ama mais o like do que as pessoas. Ama mais a fama, os status do que pessoas. E o que adianta amar tudo isso e não amar quem Deus ama? Meu Porque Deus Deus. não ama microfone. Meu Deus. Deus não ama altar. Meu Deus. Deus. Ai, Jesus, Deus não está preocupado com fama. Porque quando Ele quer expandir o nome de alguém, Ele faz. O ministério de alguém, Deus. Ele faz. E nós precisamos cuidar de tudo isso, zelar por tudo isso, claro. São as coisas do Senhor. Nós precisamos zelar pelas coisas de Deus em amor. Mas nós temos que amar pessoas, gente. Glória a Deus. E isso está faltando muito no nosso meio. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Ó. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus Que nunca. a quem não viu? É engraçado. Até engraçado Você esse prova versículo. que ama a Deus contraditório, né? amando o seu próximo. Deus, ninguém viu a Deus. A gente vê ele por espírito, pela fé. Mas se eu vejo meus irmãos que estão aqui, que são meus irmãos, que nós somos filhos do mesmo pai, como que eu vou dizer que eu amo a Deus? A Bíblia diz, não eu, não o evangelista, não a missionária, não os irmãos, mas a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20, diz que é mentiroso. Olha aí. É mentiroso. Então, irmãos, a gente precisa, às vezes, reavaliar algumas coisas, evangelista Daniel. Reavaliar pontuar algumas coisas nas nossas vidas, porque senão a gente não vai ser aquele que Tiago disse, o bem-aventurado em todo o seu feito, em tudo aquilo que ele fizer, podemos trocar para bem-aventurado por prosperar. Entendeu? E Paulo vai dizer que ainda que eu desse meu corpo a ser queimado. Eita, Coríntios 13. Não adianta você ter feitos, fazer boa ação, fazer essa coisa toda e ser só aparente. Se não tiver Gente, amor, isso é muito se não forte. tem- Você pode dar o seu corpo a ser queimado. Você meu, pode é muito se forte. Essa entregar. carta de Paulo aí é muito forte. Mas se você não estiver fazendo com amor, diante dos Não olhos vale do Senhor, Não tem valor serventia nenhum. Então olha a importância do amor, né? Então o amor, ele é reto, ele é justo. É por isso que a gente, quando Glória é a cristão, Deus. a gente preza pela verdade. Porque a verdade, ela faz parte do amor. Se eu amo, eu quero o melhor pro meu irmão. Exatamente. Eu quero o melhor para as pessoas.
E nada melhor do que a gente falar dessa grande verdade que é Jesus. Então, por isso que a gente tem que falar de Jesus, porque isso está em nós. Então, é por isso que você que está assistindo, você está ouvindo isso, esse tipo de conteúdo, por quê? Porque a gente ama os nossos ouvintes. A gente ama quem está com a gente aqui e para onde esse podcast chegar. Nós amamos almas, né? Então, quem ama vai falar a verdade. Sim. Então, a gente tem que se preocupar com a salvação das nossas almas e também com das outras pessoas. Fiz-me de todos por todos para ganhar alguns. Olha aí, Paulo falou. Paulo. Então, tudo que a gente puder fazer para viver a nossa melhor versão, não pode faltar o amor. É A verdade. primeira O amor é uma epístola. coisa que tem que estar enraizado. Toda vez que você pensar num outro sentimento nas suas ações, tem que estar pautada no amor. Porque se faltar o amor, a sua atitude vai falhar. É, isso que o evangelista falou sobre a vida do apóstolo Paulo, esse homem, ele deu a sua vida, né? Esse deu. Em alguns momentos ele chega a dizer, acho que Atos capítulo 20, ele diz, na minha vida eu não tenho ela por preciosa, contanto que cumpra, né, a carreira que me foi proposta. Ou seja, a vida dele já não tinha mais. Para mim, morrer é lucro e viver é Cristo. Então, é um nível, talvez as pessoas falem, mas eu não chego, não. Irmãos, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ouvir as coisas espirituais. Talvez um cristão que é apegado às coisas terrenas, ele acha loucura, né? E a Bíblia fala que as coisas, né, é loucura para os que perecem, né? A palavra da cruz, às vezes, é loucura. Esse amor de Deus, um Deus que morre na cruz para aquela época, para os filósofos da época, não tinha importância. Um Deus que vem em forma de homem, morre numa cruz, a pior. Então, mas isso é poder de Deus para nós que somos salvos. Isso é poder de Deus. E que poder, hein? É poder de Deus, evangelista. Não, a morte na cruz foi a maior demonstração de amor. De amor. Então as pessoas ficam esperando, tem pessoa que fica esperando uma coisa mirabolante acontecer. Sendo que já aconteceu, né? Já aconteceu, tem gente esperando, se eu sentir o toque, se Deus me tocar, se eu for chamado, como se a salvação fosse só para alguns, a salvação é para todos. Existe uma eleição, mas a eleição é para quem faz parte da igreja, onde muitos fazem uma confusão, mas a salvação entende que é para todos. Ninguém foi feito para ir para o inferno, Renato. É verdade. O Não, inferno jamais. foi feito para o diabo e seus anjos. Exato, os caídos, exatamente. Mas o que acontece? Você só é salvo através do amor de Cristo. Então, tem gente que pensa que viver no evangelho precisa ter um toque, é para quem Deus chama, é para isso, mas a chamada é para todos que aceitarem esse chamado. Glória a Aquele Deus. que vai para Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Aleluia. Seja lá quem for. Não importa o tipo de pessoa, você pode ter sido o pior pecador que existiu. Mas se você se arrepender e entregar a vida para Jesus, você pode ser transformado por ele. Ele é poderoso para transformar. Então não tem essa de toque, de sentir. Isso não vai acontecer nunca. Tem gente esperando toque, tem gente esperando isso, esperando aquilo. Por misericórdia, algumas situações acontecem muito fora da curva de uma manifestação de Deus. Mas a gente não precisa estar focado nisso. Basta tomar posse da palavra. Já foi liberado. Já né? foi liberada a palavra ela traz Viva a e fé, eficaz. ela traz a esperança dentro de você. Você Exato. só tem que responder a esse chamado. Exatamente. O chamado é para você, uma vida com Deus é para você. Você só tem que correr para Jesus, porque aquilo que ele precisava ter feito, ele já fez, ele já morreu na cruz. Agora quem tem que responder Glória a isso a Deus. somos nós. Somos nós, então tem que parar com essa ideia louca de se eu sentir o toque, se a cruz de Cristo não te toca, o que Deus mais vai precisar Meu fazer? Deus, tá esperando um terremoto acontecer, um tsunami. Tem pessoas que ficam aguardando esse tsunami, né? Não, se Deus Sendo descer que o do terremoto céu, já se Deus aconteceu falar lá, né? Se Deus aparecer, tem gente que quer ter umas experiências muito loucas e isso não precisa esperar isso acontecer. Você tem que ir lá e se entregar. A verdade está sendo dita. Vai Quem tem recebendo ouvidos, aí, vai ouça. recebendo aí, ó. O pessoal tá É recebendo para você aqui, pegar essa palavra e dizer, Deus, eu me Glória a posiciono a Deus. partir de hoje, eu quero ter uma vida com o Senhor. E isso é amor. Porque Exata- nós não merecíamos, por isso que é graça. É graça, é o favor Por isso favor que é de graça. É graça. Nós não merecíamos, mas nós, através de Jesus, alcançamos a salvação. Aleluia. Quando alguém pergunta pra mim, irmãos, assim, às vezes eu falava assim, quando alguém perguntar pra você, como é que você está? Aí eu respondi assim, ó, eu estou melhor do que eu mereço. É a graça.
nós estamos melhor do que não merecíamos, sabia? É uma resposta objetiva, mais profunda para entender, porque o que de verdade, de fato, nós merecíamos, então assim, mas por amor, né? Esse amor de Deus é um amor que nos constrange. Então hoje, irmãos, a graça de Deus, o favor de Deus está alcançando a sua casa, está alcançando a sua família. Tem pessoas que ainda não lhe foram abertos os teus olhos, você que está aí nesta live. Talvez você está pensando assim, mas só eu sirvo a Deus. Mas pela fé, nós vamos crer que toda a sua casa será alcançado pela graça de Deus. Porque o amor de Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo... Então Deus não faz acepção de ninguém. Aquele que para você às vezes é um drogado, um pinguço, um cheirador de droga, de cocaína, seja qual for, como aqui foi falado de pecado. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Para você, talvez você olhe com os olhos humanos e não consiga enxergar. Mas Deus está falando aqui através desta live, através dessa palavra. Eu sou Deus que alcanço a tua casa, a tua família, Aleluia. o teu filho, viu? Só que você vai ser o agente de Deus através da sua vida, através da sua fé, através da prática da palavra. Ele vai olhar para a sua vida e vai falar assim: eu quero conhecer o Deus que você está servindo. Eu quero ir lá na Maravilha de Cristo, na Avenida Mateu Bey, número 1426. Eu quero ouvir ali, conhecer o pastor daquela obra, o pastor Alexandre. E vai ser assim, através da sua vida, através do amor que Deus derramou na sua vida, esse amor vai contagiar toda a sua casa. Eu creio. Eu creio. É para tomar posse o negócio eu creio. Foi poderoso. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Estão recebendo aqui o presbítero Luiz. Ô, glória. Deus é bom. Eu quero ler aqui alguns nomes que estão Deus seja participando louvado. com a gente Isso, aqui. faz menção aí. Tá aqui a Marilisa, a Glória Érica a Deus. Batista, Cláudio Mota tá aqui com a gente no estúdio, a Priscila Messias tá aqui, a Conceição Mota, essa é minha tia, a família Glória tá aí a de Deus. olho. Ione Alves, Jaqueline Menezes, Ronaldo. Vanderleia Soares, Minha a tua irmã. Que bênção. Glória. Jaqueline, Deus deixa eu ver abençoe. se tem alguém diferente. Minha mãe tá aí, um forte abraço. Josiane pra minha mãe. Barbosa tá Deus aí te abençoe. também. A Josiane. O Jonathan, manda um abraço pra ele aí. Jonathan, meu filho, papai te ama. Josiane Barbosa tá aqui. Bruna Botelho está com a gente Bruna, aqui também. Deus abençoe. Evangelista Elcio. Elcio, abençoado. Luiz aqui no... A Ione também, a serva de Deus, a Angélica. Glória Deixa eu a ver Deus. quem mais aqui. Gabriel, Érica Angeli, Batista. Ó, o pessoal tá presente, viu, Daniel? A Márcia, sua irmã. Isaia, Márcia também. Márcia, minha irmã. Tá sempre... Acompanha que é uma beleza, Renato. Glória é a uma Deus, bênção, minha irmã. Ô, mulher de Deus, viu? A minha cunhada, Célia, também. Eita, A maravilha. irmã da mãe do Jonathan, tia do John. Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui ouvindo esta mensagem que não é nossa. Essa mensagem é de Deus pro teu coração, viu? A gente E está você aqui. que não teve o nome citado aí, comenta aí também no vídeo. Se você Isso. não tá vendo ao vivo, Compartilha. deixa o comentário lá também. Você ajuda a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas. A pessoa se torna evangelista, um missionário. Missionário. Fazer a obra de Deus, ser um agente de Deus. Como ouvirão, se não há quem pregue? Pois é. Como pregarão, se não forem enviados? Meu Deus. Quão formoso é os pés daquele que anuncia o evangelho da salvação. Aleluia. Seja um pregador da palavra. Quando você pega esse conteúdo, chama aquele irmão que talvez está mais para lá do que para cá. Através dessa mensagem, o Espírito de Deus toca nele, o nome do Senhor é glorificado e ainda você ganha galardão por fazer a obra Pois de é. Deus. Seja um Olha aí. missionário, uma evangelista. Com uma compartilhada. Olha como Com que um é comentário, simples. uma curtida, uma coisa tão simples, mas que E vai hoje fazer tá tudo no toque toda do a diferença, celular. tá no toque não do é o celular. microfone, às vezes não é o estar em lugares, é aí aonde você tá. Não te custa nada. Manda para aquela pessoa agora, manda para aquela pessoa. Não é dinheiro. É nada, é de graça. De graça. Já né? foi pago, já foi pago, já foi pago.
Ó, eu vou fazer algo aqui que eu acho que vai ser inédito. Meu Deus. Vai ser inédito aqui. Eu quero, nesse momento, agradecer primeiramente, mas pera aí que eu vou dar uma segurada aqui. Eu vou fazer um suspense básico aqui. Renato, Deus te abençoe, obrigado. Amém, meu amigo. A gente tá chegando aqui ao término de mais um podcast. A Bia fez Mas ontem. daqui a pouco tem culto! Ô, glória! Tem mais, Não viu? perca aí, culto, pastor 7h30. Alexandre, glória a Deus. Vem O pra Renato cá, falou o em endereço nome de aqui, Jesus. Avenida Mateu Bay, 1426, vem pra 7h30, cá. Tem culto, Vem pra adorar, cá, vem não fica em adorar, casa, não. buscar Gente, tá Deus, sendo uma bênção, em né? nome Pra de cá. Jesus. Gente, é Sendo coisas forte. diferentes que você vê aqui, viu? Meu Deus Deus. seja Não é coisa louvado. que você vê em qualquer lugar. É Deus cura, seja libertação louvado. e principalmente palavra. Palavra. Por isso o nome Firmados na Palavra. E é isso que a gente hoje trouxe aqui um pouco. Porque isso foi apenas um pouco, Daniel. Foi. Do Bem pouco. tanto que Deus tem pra nós. A gente queria um pouquinho mais de tempo, mas não temos. Daqui a pouco vai começar o culto e a gente tem que descer pra estar lá. Então, meus agradecimentos aqui, evangelista Glória a Renato. Deus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por você Amém. estar aqui com a gente Segunda aqui. vez. Que Deus te abençoe. Uma segunda participação. Pra já mim aqui é uma honra, viu, meu amigo? Com certeza, Uma aqui um honra. podcast memorável aqui. Glória Sua a Deus. presença aqui deixa Amém. a coisa ainda melhor aqui. Amém. Quero agradecer também ao Luiz. Glória Tá a aqui é o Deus. diretor Luiz e o Mota. E eu vou fazer uma coisa inédita aqui. Eita, Mota. Eu vou mostrar quem é Mota e quem é Luiz. Vem pra cá, aparece na câmera atrás da gente. Vem aqui pra nós Vai encerrarmos. mostrar todo mundo, Pra você que não sabe quem Ó, é o roubou as Mota, visualizações aqui, Luiz. Vocês vão saber quem é o Luiz hoje. manda um salve pro povo aqui. Vem, Mota, vem, Mota, vem. Vem aqui, Mota. Vem aqui, Vem aqui. Vai lá do lado Nosso do Renato. diretor mora Olha aí. aqui, irmãos. Um dos diretores Registra mora os aqui, ó. cultos aí. Isso aqui é inédito, Olha aqui, aí. ó. Aqui, ó, os Mostra. bastidores. Abaixa aí, ó. Aqui, ó. Luiz, corre também. Vem, Luiz, aqui, ó. Isso aqui é uma equipe. nosso diretor E as aí. coisas só acontecem porque eles também existem. Deus abençoe a vida de vocês. É Glória a verdade. Deus. Ô, glória. Esse aqui Bom. são mais do que homens que ficam nos bastidores. É, São quem que tem a faz sua essa coisa participação toda aqui também tão importante acontecer. quanto. Então é fundamental. É verdade. Se eles não estiverem aqui, não tem Não podcast, acontece. Não tem gente. podcast, Então, não acontece. ore pela vida deles, ore pela família. Família deles, Que sim, o Senhor exatamente. continua dando saúde, força, Em nome graça. de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma outra coisa inédita. Corre pra câmera, Dani. A Dani Rápido. tá aqui também. Corre, aparece do ladinho do Renato aí. Ah, meu Deus. Pra quem não Essa sabe aqui é a aí, ó. filha do evangelista Daniel e da missionária Dani também. Ali, ó. Tava aqui hoje. Participação. Tá aqui, Glória a nos Deus. acompanha. Essa menina também é uma bênção. Glória a Ficamos Deus. por aqui. Pra gente encerrar, tem mais alguma coisa pra dizer, Renato? Quero só agradecer a Deus a todos os irmãos, aqueles que estavam aqui conosco. Obrigado pela atenção de vocês. Não foi em vão ficarmos aqui até esse momento. Deus falou e eu quero só agradecer. Mais uma oportunidade. Que Deus continue abençoando, honrando a vida de cada um aqui, prosperando a obra das mãos de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Tem alguma coisinha aí também? Então, Glória a Deus. o que resta a nós é finalizar com chave de ouro aqui. Você conheceu quem é o Mota no podcast aqui. Pra quem Isso é não inédito. conhecia, isso aqui nunca aconteceu. Mas aqui a gente alcança outras pessoas. Aqui, né? Quem é da igreja conhece, mas Aqui, quem não aqui, é? é verdade, verdade. Então nós ficamos por aqui. Esse foi o Firmados na Palavra. Que Quarta Deus tem possa mais. abençoar poderosamente sua vida. Quarta-feira que vem tem mais. Então fique com Deus e boa noite. Glória a Deus. Deus Tchau. abençoe. Vai com Deus. abençoe. Abraço. Tchau, tchau.